Oi pessoal, me chamo Débora e eu tô aqui a convite do Feminina para falar de dois assuntos que eu particularmente amo e que juntos ficam melhores ainda: férias e livros, muitos livros. Nesse vídeo aqui eu vou te dar 4 dicas bem legais de livros para você ler agora nas férias, então vem comigo. O primeiro livro que eu quero te indicar é A Peregrina, que foi escrito pelo John Bunyan. Muito provavelmente esse nome não é estranho para você, muito provavelmente você já escutou falar do John Bunyan, que é o escritor de um dos clássicos da literatura cristã, que é O Peregrino. Mas o que muita gente não sabe é que existe uma parte 2 desse livro, chamado A Peregrina, que conta a história da Cristiana, que é esposa do cristão, do peregrino, que vai traçar, né, a sua caminhada rumo à cidade celestial. Se você ainda não leu o livro do Peregrino, é preciso que você leia para que você entenda A Peregrina, porque é meio que uma continuação. Mas basicamente se trata da mesma história, de uma alegoria que representa nada mais do que a vida cristã, a vida que a gente traça como cristãos nesse mundo. Mas é um livro muito bacana e é um livro que explora muito a sua criatividade. Às vezes os termos e a forma como ele foi escrito, como ele é muito antigo, às vezes pode cansar um pouco no começo, mas a história em si é uma história muito bonita, muito incrível, que representa um pouco de cada um de nós, então vale muito a pena separar um tempinho das suas férias para ler A Peregrina e também para ler O Peregrino. O segundo livro que eu quero te indicar também é um livro que explora muito a criatividade, porque a personagem principal desse livro ela é extremamente criativa e tem uma mente muito linda que cria coisas maravilhosas e fala demais, que é a Anne de Green Gables. Muito provavelmente você também já ouviu falar dela, porque ela ficou super conhecida aqui no Brasil por conta da série da Netflix, Anne com E. Mas os livros, eu vou te contar que eles são muito melhores do que a série. A série também é boa, na verdade ela é uma adaptação do livro, tem muita coisa que a série conta que não tem nada a ver com o livro. Inclusive, a L.M. Montgomery, que foi a escritora, que é a escritora da Anne, ela era cristã, ela era casada com um pastor puritano e escreveu essa história belíssima, que é a história da Anne. Conta a história dessa garotinha órfã, que ela é adotada por um casal de irmãos, e ela tem toda a imaginação dela, e ela fala com um vocabulário super bonito e faz várias aventuras na mente dela, e é um livro muito, muito incrível, porque ele explora muito isso na gente, a criatividade, a imaginação, enquanto a gente tá lendo o livro, e as coisas que ela faz, a forma como ela olha para a natureza e enxerga inclusive Deus em tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, as referências bíblicas que ela usa no livro, que são muitas, milhares de referências, e o jeito como ela é engraçada e que ela se simpatiza com as pessoas. Eu particularmente gostei muito de ler esse livro, e é um livro assim que você lê numa sentada, é muito rápido, muito tranquilo, explora muito a nossa imaginação e é ótimo para as férias. Vale muito a pena ler então Anne de Green Gables. O terceiro livro que eu quero te indicar chama-se Mentiras em que as Garotas Acreditam e a Verdade que as Liberta. Eu particularmente gosto muito desse livro, porque nele, basicamente, uma das autoras é a Nancy Lee DeMoss, que ela é uma grande palestrante nos Estados Unidos. Elas vão fazer uma sondagem em várias meninas dos estados americanos e elas vão descobrir cerca de 25 mentiras em que muitas dessas garotas cristãs acreditam. Mentiras sobre Deus, mentiras sobre família, sobre relacionamentos, sobre autoestima, sobre o seu próprio corpo, sobre amizades, vários tipos de coisas. E elas vão, o objetivo delas nesse livro é, com a palavra de Deus, fazer com que a gente perceba que tudo isso são mentiras e que a gente pode, com a palavra de Deus, vencer e acabar com todas elas. E elas vão dizer no livro que a primeira mentira surgiu lá
com Eva no jardim. Eva deu ouvido à mentira de Satanás e passou a agir de acordo com essa mentira. E muitas vezes a gente tem acreditado em mentiras que têm tornado o nosso coração cheio de raízes dessas mentiras que a gente precisa cortar e tirar de uma vez por todas com a palavra de Deus. É um livro que eu particularmente gosto muito porque ele tem um caráter de aconselhamento muito grande. Parece que tu tá ali do lado das autoras e elas estão de verdade ali conversando e aconselhando você com a palavra de Deus da melhor forma possível. Esse livro é um livro mais voltado para adolescentes e jovens, mas também tem uma versão para adultas que é mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. E aí nesse livro eles também vão falar sobre as mentiras, só que em outro contexto, né? Contexto de casamento, contexto de filhos, mas igualmente são dois livros incríveis e que eu recomendo muito para que você leia nessas férias. É um livro muito tranquilo de ler e que vai te ajudar muito, como me ajudou. E o quarto e último livro, e não menos importante, que eu quero te indicar é o livro da Jane Wilkin chamado Incomparável: 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é bom. Basicamente, nesse livro, a Jane Wilkin vai falar sobre os atributos de Deus. Ela vai escolher 10 atributos para colocar em cada capítulo e vai mostrar que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente conhece de nós mesmas e daquilo que a gente não é e daquilo que Ele é e por que isso é bom. Parece um pouco confuso, mas eu gosto muito desse livro porque ela deixa tudo de forma muito didática. Um tema que parece teológico demais, estudar os atributos de Deus, mas ela coloca isso para a vida de nós mulheres e porque a gente precisa aprender a se colocar no nosso lugar e agradecer a Deus porque Ele é muito maior do que aquilo que a gente imagina e Ele faz coisas que nós não podemos fazer. E por que isso é bom? Então no livro ela vai falar, por exemplo, por que o fato de Deus ser ilimitado, ser autossuficiente, o fato de Deus ser essas coisas e nós não, é algo bom para nós. Isso nos ensina muito a glorificá-lo pelo que Ele é e pelo que nós somos e colocarmos debaixo da soberania dele em tudo que Ele faz. Esse livro é um livro muito gostoso de ler porque ele tem um caráter muito de devocional. Ao final de cada capítulo, a Jane Wilkin coloca perguntas, como perguntas de revisão e perguntas relacionadas ao contexto, à nossa vida, à vida cristã, para que a gente possa refletir de acordo com os atributos que ela coloca em cada capítulo. É um livro ótimo para você ler, não só sozinha, mas agora nas férias, juntar todas as amigas e ler juntas, fazer estudos ao redor desse livro. Eu super recomendo, aproveita muito nessas férias. Bom, eu espero que você tenha gostado dessas dicas que eu dei. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, indicar para alguma amiga, para alguém da tua igreja, do teu grupo. Tenho certeza que elas vão gostar. Eu quero agradecer o convite do Feminina, em especial a Marta, por ter me convidado para fazer esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem muito essas férias que ainda restam para ler muito e muitos livros bons. É isso, pessoal. Deus abençoe. Tchau!